Olá, eu sou Scott Oshuoki e vou falar para vocês aqui sobre o plano de estudo, né? Inclusive eu estava vendo a matéria aqui da Guitar Play de janeiro, já começou com um plano de estudo, né? Você pode ver aqui, planeje seus estudos. Uma forma que eu uso de planejar os estudos é usando a apostila, né? Por exemplo, eu pego um material, um caderno, uma apostila, na verdade um caderno em branco, né? E coloco os dias, né? Por exemplo, aqui o primeiro dia, vamos supor que eu vou estudar paleta alternada. Então eu coloco o que eu vou estudar, coloco a célula rítmica, como vai ser a paleta alternada no caso, e coloco o metrônomo também. Então o metrônomo 60, por exemplo, esse 1, 2, 3, 4, fazendo como se fosse martejo, só que alternado. Ficaria assim. A palavra eu uso tacadinho, né, que eu aprendi com o Mozart Mello. Tacadinho, tacadinho. Então fica assim. E é sempre bom começar o exercício, antes de começar a fazer um alongamento nos braços. Tem várias formas de fazer alongamento, né? Para você não ter tensão. Aí depois que eu estudar esse assunto, o que eu vou fazendo? Eu vou programando assim, eu pego um assunto que já foi, né? Esse dia. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Aí eu faço outro assunto aqui, ó. Vou filmar aqui. Ó. Esse outro assunto, eu escolho, por exemplo, harmonia. Vamos lá. Harmonia. Aí o que eu posso fazer na harmonia? Eu posso dar um tema, por exemplo, pegar um tema famoso de jazz ou alguma coisa assim. Então eu pego aqui uma harmonia, vamos supor que eu escrevo um 4x4. Vamos pegar um tema fácil aqui, por exemplo, TANAP. TANAP é Ré menor 7, né? Sol 7, Dó 7 mais. 2, 5, 1 de Dó. Aí depois começo pelo Dó menor 7, Fá 7, Si bemol 7 mais. Opa, Si bemol com sétima maior. Opa, que feio. Aí beleza. Só que na verdade TANAP, geralmente o tom dele começa em 2, 5, 1 de Ré. Só que eu comecei em Dó. Vamos supor que eu vou fazer essa progressão aqui. Então eu estudo o que? Eu posso escolher o que eu vou estudar. Eu posso estudar a harmonia, que é os acordes. Nesses acordes, Ré menor, Sol 7, Dó 7, eu posso fazer partindo da fundamental, da terça, da quinta dele ou da sétima. Por exemplo, com a Ré menor com sétima, eu posso fazer partindo da quinta, da terça, da sétima. Para Sol com sétima, partindo da tônica, da sétima, da terça e da quinta. Eu posso estudar a harmonia. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os tracinhos, né? Posso fazer os desenhos aqui, ó, do que eu vou estudar. Então eu faço o desenho do Ré menor, por exemplo. Ré menor 7. Eu estudo todas as possibilidades que eu puder estudar em Ré menor 7 e faço os quadrinhos aqui, né? E faço os desenhos dele aqui nesses quadrinhos. Porque aí vai ficar, já além de eu estudar nesse dia uma matéria, eu já vou organizando um material. Né? Eu posso pegar apostilas, livros, revistas, né? Que tem bastante livro aqui, em revista, eu posso pegar essas revistas, né? Que nem aqui, é uma que fala sobre arpejos, por exemplo. Aí eu posso vir aqui e ver o que tem de material relacionado ao que eu quero estudar. Se eu for estudar os arpejos, também eu vou estudar essa harmonia baseada nos arpejos dela. E assim por diante. Então, eu formo o primeiro dia com os assuntos que me importam. Por exemplo, leitura no terceiro. Mesmo dia, né? Leitura. Então, eu pego umas células rítmicas fáceis, por exemplo, semibreve, mínima, semínima. Eu pego essas células rítmicas, por exemplo,
e desenvolvo. Essa máquina não pega muito bem as notas, mas dá para quebrar um galho. E desenvolvo isso dentro de um pentagrama. Então eu pego um caderno de música, ou até mesmo desenvolvo aqui nesse caderno em branco, as linhas e as notas, começo a tocar um pouco de leitura. No segundo dia também eu vou anotar. Se eu fazer essa anotação, vai acabar virando um material que no futuro pode até virar um livro para futuras gerações. De repente você pode lançar o seu material que você estudou para outras pessoas estudar. Estudar organizado ajuda muito, que nem o Frank Gambale, ele é um aluno dedicado, era um aluno dedicado da Berkeley, nos Estados Unidos, e ele ficou 2 anos estudando na Berkeley, segundo a história dele, né? E ele era muito dedicado, escrevia tudo. Então, quando ele estava estudando durante esses 2 anos, tinha muito material. Ele desenvolveu a técnica do sweep, né? Pique. Ele criou várias fases, tal, ele escreveu tudo. Então, o dono da escola, o pessoal, os alunos, tudo via o material dele e queria também. Então, ele acabou difundindo esse material no mundo inteiro. Todas as pessoas, em todo lugar do mundo, foi copiado o material dele. Ele acabou lançando esse material, né? E virou um material didático muito importante hoje. É uma coisa que era uma pesquisa dele pessoal que acabou ajudando o mundo inteiro, que estuda música, né? As pessoas que têm interesse em buscar conhecimento. Então, o seu conhecimento ele é muito importante. Se você aprender bem, você pode levar para frente isso. Então, se você escrever tudo que você fazer, no futuro, você pode, sem querer, estar ajudando outras pessoas, né? Então, a dica que eu dou, seja organizado, discipline seu tempo, não perca tempo, não estude sem objetivo. Coloque os focos, o que você quer atingir. Sonhe, né, como diz o Mário Cortella, sonhe e não delire, porque sonho é plano com meta e foco para você atingir. Por exemplo, o sonho com o pé no chão é uma coisa que eu tenho, eu sei o que eu vou atingir. Agora, delírio é quando você faz uma coisa que você não está no seu alcance. Por exemplo, eu vou tocar igual a Steve Vai em 2 dias, isso aí é delírio. Vou tocar igual o Cicrano, que já toca há 1000 anos, é delírio. Sonho é quando você coloca meta e programa isso. E você, com o pé no chão. Então, sonhe, mas não delire. Pé no chão e planeje para que seu estudo seja melhor nesse 2015. Um abração, Scott Oshook. Obrigado, Matheus.